Vamos descer essa mesa aqui para. Nós somos poucos, então. Bota aqui. Aqui, é isso. Pronto. Como o capítulo 8 era bem pequenininho, aí a gente adiantou no capítulo 9 também, até porque nós já tínhamos perdido 2 aulas, 2 dias sem aula, então eu quis também adiantar um pouquinho. Então, deixa eu ver aqui onde é a passagem. Pronto, capítulo 8, versículo 2. Isso aqui eu vou retomar porque é bem importante. Porque para entender as pragas que virão, tem que entender essa oração dos santos, apressam a vinda do grande dia. Vi então, capítulo 8, versículo 2. Vi então 7 anjos que estão diante de Deus, e eu expliquei para vocês que esses 7 anjos são, quem lembra? Os sete arcanjos. Mas nós conhecemos o nome apenas de 3. Quem são os 3 arcanjos que nós conhecemos o nome? Miguel, Gabriel e Rafael. Mas na verdade são 7. Esses 7 arcanjos, eles têm uma relação mais direta com Deus. Na hierarquia, a gente fala dos coros, eles são... Então, os outros são mencionados na literatura apócrifa judaica. Me parece que é o livro de Enoque, que não é canônico, não está na nossa Bíblia, mas está na literatura apócrifa dos judeus. Tá? Não, arcanjo é um anjo acima dos outros anjos. Não tem o arcebispo, que é maior do que o bispo. Não, mas são 7. São 7, né? Os outros têm também, só que a gente não conhece, né? Não se manifestaram para nós, mas existem esses outros 5. Então vejam só, esses 7 anjos, eles assistem a Deus diretamente. Assistem a Deus diretamente, ou seja, eles auxiliam a Deus diretamente. Então, por que é que eles vão ser mencionados aqui no início, aqui no capítulo 8? Porque vai travar uma batalha espiritual. Por isso que esses 7 arcanjos são mencionados aqui, nesse momento. Né? Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 trombetas. As trombetas eram sinais de início de guerra. Então, quando ia começar uma batalha, 2 exércitos, quando um soldado, uma espécie de trombeteiro, soava a trombeta, significava que era dada a partida para a tropa avançar contra o adversário. Então, essas 7 trombetas significam o prelúdio de uma grande batalha. É o soar da trombeta que indica que a partir daquele momento é o momento de travar batalha. Certo? Deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações. Então, essa batalha não é física, ela é espiritual. Por isso que tem a menção do incenso. O incenso significa dizer que... O que é um incenso? É um elemento que é usado no culto. Nas nossas missas, ainda hoje, nas missas solenes, nós incensamos o altar para dizer que aquele... Poderia ser toda missa? Poderia, porque toda missa é solene, deveria ser solene. Mas a igreja, para ficar demarcado na cabeça dos fiéis as principais celebrações, aí reserva o incenso apenas para algumas celebrações mais destacadas, né? Mas o incenso é um indício de que a batalha não é física, não é uma guerra aqui na Terra.
E isso talvez muitos de vocês saíram daqui confusos na semana passada, porque a minha incapacidade de raciocinar na ocasião, por causa da enxaqueca, não me... Depois que eu cheguei em casa, eu falei assim, mas rapaz, eu esqueci de dizer isso, era para ter dito aquilo, não sei o quê, e aí, bom, na próxima aula eu vou tentar remediar o estrago que eu deixei na cabeça do povo. Então, a batalha, ela não é uma batalha física, não é uma batalha de ordem temporal, mas é uma batalha espiritual. Por isso que tem a presença do incenso. Juntamente com a oração dos santos. Os santos são os mártires que estão já salvos. Eu já expliquei para vocês o porquê que na Igreja Católica nós acreditamos que após a morte nós já vamos ao encontro de Deus. Porque está aqui no Apocalipse. Que os mártires estavam diante do trono. E eles, inclusive, faziam oração a Deus, pedindo vingança pelo sangue deles derramado. Eu sei que é pesado a palavra vingança, porque nós não estamos familiarizados com o fato de que o santo pede vingança. Claro, a gente não vai levar isso ao pé da letra, né? Não vamos absolutizar essa expressão, mas aí os santos estão lá junto com esses anjos. E da mão do anjo a fumaça do incenso com as orações, ou seja, a oração acompanhada do incenso, igual tem na missa. A oração litúrgica sobe, assim como o incenso sobe a presença de Deus. Então, a presença de incenso nas nossas celebrações é ressonância da menção aqui no Apocalipse. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Então, começa aqui a batalha. Porque aqui, só para ser mais rápido, porque nós temos o capítulo seguinte que nós vamos tratar, para adiantar, o que é que o Apocalipse está descrevendo aqui? A queda dos anjos. A queda, o pecado original de todos, que é o pecado dos anjos. Por isso que a batalha é espiritual. Nós não conhecemos aquela frase, Miguel com seu anjo resistiu e disse, quem como Deus, diante da insolência de Lúcifer, com os seus anjos apóstatas e rebeldes. Então, essa coisa que cai do céu sobre a terra, são, na verdade, esses seres espirituais que foram expulsos da corte divina. É tanto que um pouco adiante, ele vai falar de uma grande estrela que caiu no mar. E claro, é uma forma metafórica, porque ali está fazendo uma clara referência ao príncipe dos anjos rebeldes, apóstatas, porque o nome do príncipe dos rebeldes, dos anjos rebeldes, é Lúcifer. Lúcifer, que significa iluminado. O que é uma estrela? Um astro que ilumina. Certo? Um astro que ilumina. Depois disso, uma terça parte das estrelas do céu caíram na terra. Aí alguém pode dizer, meu Deus do céu, se esse negócio acontecer, uma terça parte das estrelas... Minha gente, uma estrela se cair no céu, cair do céu, uma só, o mundo se acaba. Uma estrela apenas se cair do céu. A gente vê daqui de baixo, tão pequenininha, mas na verdade, a bicha é uma grandeza. Então, significa que a gente não vai levar o pé da letra. Mais uma vez, aqui nós estamos vendo, por isso que o texto começa fazendo uma referência ao destacamento da corte divina, Miguel, ou seja, os arcanjos, os 7 anjos, que estão à frente da batalha. Eles começam a soar a trombeta, para significar, é o princípio da batalha. De qual batalha? A batalha entre os anjos fiéis contra os anjos infiéis. Portanto, historicamente, se a gente pode falar assim, essa batalha, ela aconteceu até mesmo antes da criação do mundo, ou até mesmo antes da criação do homem, porque nós só viemos a saber da existência dessa batalha através do Apocalipse. É o Apocalipse que um pouco adiante, inclusive, ele vai ser taxativo, ele vai nomear, inclusive, Miguel com seus anjos. Um pouco adiante no livro, aí ele vai, de fato, mencionar essa batalha de maneira mais explícita. O fato de que os anjos vão combater usando incenso
é a referência de que não se trata de uma batalha física, de uma batalha entre exércitos ligados a estados, a nações, mas tratam-se de uma batalha de ordem espiritual e que tem um inimigo espiritual. Quando o texto diz o seguinte, eles têm poder, esses astros, essas estrelas, esses seres que caem, mas o poder deles é restrito. E qual é o poder que os anjos rebeldes têm no mundo? Qual é o poder que eles têm? De sedução. Os anjos decaídos, eles não podem nada se nós não concordarmos com a sua sedução. Portanto, se existem guerras no mundo, a origem dessas guerras no mundo, antes dela serem materializada na fabricação de armas, essa guerra antes foi espiritual. Porque antes o autor do ódio, o autor, digamos assim, da desavença, o autor. Sim, o autor dos conflitos antes já disseminou no coração da humanidade que deve-se agir dessa maneira. Então, a guerra, de certa maneira, a guerra histórica, a guerra que acontece entre as nações, nós estamos aí assistindo algumas nações já em ação, em ato, e algumas se estranhando. A guerra histórica, ela é a ação do maligno? Com certeza. Assim como a briga do marido e da mulher, é a ação do maligno. Toda forma de conflito, toda forma de desavença, ela é um assentimento que o homem dá à sedução que vem de maneira sutil. Por isso que aqui diz que a eles foi dado o poder limitado. Qual é o poder? De seduzir. O maligno, ele jamais terá um poder, atenção, ele jamais poderá dizer assim, vou entrar na vida dela. Por exemplo, muita gente tem medo daquela questão da possessão, essa coisa que é muita... Ele não tem esse poder. Ele não pode fazer isso. Ele tem um poder a partir do momento que eu lhe concedo esse poder. A partir do momento que eu lhe permito que ele exerça esse poder. Suponhamos que uma pessoa faz um processo de iniciação numa religião, digamos, de cunho satânico, porque tem a religião satânica hoje em dia, né? Inclusive nós falamos isso na semana passada. Então, a partir do momento que você faz o rito de iniciação, assim quando eu faço a iniciação cristã, para receber o batismo, eu estou dizendo, eu quero pertencer a Deus. Mas se eu faço o rito de iniciação numa religião,
Alô, alô. 1, 2, 3, testando. Ele Trocar aqui, certo? Eu vi um comentário que dizia o seguinte, que quando ninguém sabe se foi isso que aconteceu, né? Porque ninguém estava lá na hora, né? 1, Mas 2, que 3, quando testando. Lúcifer soube do projeto de Deus e fazer uma criatura, a imagem e semelhança dele, e que os anjos iriam servir essa criatura, aí Lúcifer disse, eu, nessa posição que eu estou, servir a uma outra criatura inferior a mim, jamais. E aí depois vem a grande atitude de rebeldia, né, por causa da sua posição, naturalmente, né, de ter que se submeter. E aí vem quando desencadeia-se no céu toda a revolta no sentido de apostasia, a apostasia angelical, de maneira que aí a partir de então precipita-se esses inimigos de Deus. Se não pode atingir a Deus, eu vou atingir aqueles a quem, atingindo eles, atingem diretamente a Deus. Se eles não poderiam produzir danos a Deus diretamente, pelo menos por tabela. Eu produzo danos à criatura que ele ama, de maneira que, ferindo a criatura amada, eu consiga atingir diretamente a ele. Por isso que a estratégia do maligno, lá no Jardim do Éden, é produzir o mesmo sentimento que ele teve quando se rebelou contra Deus. Porque a estratégia do maligno foi arrastar. Se Lúcifer arrastou um número considerável de anjos que se rebelassem juntamente com ele, por não querer prestar serviço e honrar a uma criatura inferior a eles, aí quando ele vai seduzir o homem, ele disse, se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Olha, para que servir a ele se vocês mesmos podem ser Deus? Para que vocês vão querer adorar a ele? Para que vocês vão depender dele se vocês mesmos, comendo desse fruto, vocês ganharão uma sabedoria de maneira que vocês poderão distinguir o que é bom e o que é ruim para vocês? Você quem tem que decidir por vocês e não ele decidir para vocês o que é que vocês têm ou não de fazer. Olha o argumento indireto, implícito na sedução da serpente. Se vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Chama-se egolatria, adorar ao seu próprio ego. E a partir de então, todo pecado é um atentado direto a Deus e um culto a si mesmo. Toda ação pecaminosa, indiretamente, eu estou me colocando no altar, eu estou me honrando a tal ponto de que eu destrono Deus, o projeto dele, para que eu possa viver a minha dignidade de divindade. Tem um escritor judeu, olha que ironia, judeu, chamado Harari, é muito famoso, está muito famoso agora. Ele escreveu um livro chamado Homo Deus, ou seja, o Deus homem. Que ele defende exatamente isso. Que Deus vai ser obsoleto daqui a alguns anos. Ele é ateu, é um judeu ateu. Ele diz, Deus será obsoleto, Deus ainda é lembrado pelos homens, porque existe o maior inimigo da humanidade, que ao menos a lembrança da existência de um Deus faz com que o ser humano freie, que é a morte. Mas quando nós, através da ciência, resolvermos o problema da morte, aí o ser humano, aí o ateísmo será, de fato, a única alternativa para o ser humano. Porque o ser humano não precisará mais de lembrar de Deus. Por que as pessoas vão para a igreja? Por que as pessoas vão para sinagogas? Vão procuram religiões? Porque sabem que a vida aqui é breve e sabem que depois dessa existência você poderá garantir, por uma prática religiosa, você garantir uma vida eterna, feliz. Mas se nós resolvemos o problema da morte? Alguém pode dizer, mas e como é que isso vai resolver? Aí ele diz no livro, ele é doutor em História, professor da Universidade de Jerusalém,
é hoje um dos best-sellers no mundo todo. Um padre me deu um livro de presente. De fato, o cara é inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Mas li o livro todo até para que eu conheça a tese dele, a teoria para eu atacar, que eu já ataquei em vários lugares. Então, ele diz o seguinte, que hoje a indústria farmacêutica, a indústria da saúde, está gastando bilhões de dólares para poder interferir na reposição celular das células do corpo. Porque o envelhecimento acontece porque, na medida em que as células, com o passar do tempo, as células vão morrendo e elas caem, são invisíveis, são microscópicas. E a nova célula que ocupa o lugar daquela que morreu, ela não tem a mesma vitalidade. Isso é tão insignificante, uma mudança de uma para outra, daqui vai substituir a que morreu, que só o tempo vai fazendo com que, de repente, a pele vai perdendo elasticidade, as rugas aparecem, os órgãos internos também começam a ir mais devagar. Por quê? Porque a célula começa a já apresentar estado de envelhecimento, os elementos que compõem os órgãos da gente. Ele diz, a partir do momento que a ciência conseguir resolver o problema da reposição celular, de maneira que a que morre faça gerar uma célula com a mesma vitalidade que aquela tinha quando morreu. Eles entendem que o processo de morte celular é inevitável, mas o que eles querem é que o surgimento da célula seguinte seja exatamente o clone, aquela ideia da clonagem, o clone da célula que morreu. De maneira que eu vou chegar a 100 anos com a pele, com o físico, com a postura e com a saúde, a vitalidade de uma pessoa jovem. Pelo menos a partir do momento que ela começou a entrar nesse tratamento. Se eu comecei com 50 anos, então aí de certa maneira me congelaria com aquela vitalidade enquanto eu continuar fazendo esse tratamento. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Pois é, Harari, ele conta nesse livro Homo Deus. Hã? Células telômeros. Pronto, células telômeros, está dizendo aqui. Eu não sou da área, então eu sou papagaio. Citei aqui para vocês o que eu li no livro, né? O que eu li no livro. Mas voltando. Qual é o pecado de Adão, o pecado original? O pecado de Adão é o pecado da egolatria. Não foi o fruto. O fruto é apenas um símbolo, minha gente. O pecado de Adão e Eva foi o mesmo de Lúcifer. Lúcifer quis ser Deus. E no mundo, quando ele foi tentar Jesus, ele diz, o que é que ele diz a Jesus? Se és o filho, não, diz assim, veja todo mundo e tudo que há no mundo, seu poder, seus principados, tudo é meu porque tudo me foi dado. Portanto, se te prostrares diante de mim, olha a safadeza, a Jesus, se te prostrares diante de mim e me adorares, tudo será teu. Qual é a ambição de Lúcifer? Ser Deus. E no mundo, tudo isso que ele está fazendo é tirar Deus do centro para que ele possa ser o governante. Ele possa decidir o destino da humanidade e, dessa maneira, ele tendo o controle de todas as coisas, de certa maneira, ele destrona Deus. Deus fica inoperante, eu digo inoperante no bom sentido metafórico, porque Deus não vai forçar nada ao ser humano. O ser humano negando aderir ao projeto divino, naturalmente Deus não vai meter o pé na porta, como faz a polícia, e entrar de porta dentro. Né? Então, veja que aqui nós estamos tratando de uma batalha espiritual, certo? Um pouco adiante, os santos, porque eu estou preocupado com a hora, porque a gente vai entrar na assunto da aula de hoje, os santos, aí tem um texto que diz assim, os santos diz, até quando, ó Deus? Deixa eu ver aqui qual é a passagem. Só vou procurar aqui, só um minutinho. Viu?
Até quando não vingarás o nosso sangue derramado? E aí depois, por isso que a batalha que começa de cunho espiritual passa também a ser uma batalha também histórica, porque Deus julgará a humanidade que se opôs ao projeto divino. No caso, os mártires. Não é por acaso que depois o sistema mais bem elaborado feito pelo homem na antiguidade e praticamente indestrutível sucumbiu diante do sangue dos mártires. Vocês querem um julgamento maior do que esse? Quem imaginaria que um dia o Império Romano desabaria? 700 anos de domínio do mundo. Inquestionável. Ninguém ousava questionar a autoridade de Roma, de César, do imperador. Ninguém. Roma fez uma guerra, estabeleceu uma guerra para banir da terra o cristianismo. Vocês acham que é pouca coisa o fato da sede do catolicismo ser exatamente Roma, ser exatamente onde no passado, julgamentos que levaram tantos cristãos no mundo afora, mundo adentro, à condenação, à morte, ao martírio. E aí, por isso que a guerra começa espiritual, mas ela se desenrola temporalmente, de maneira que Deus, fazendo justiça ao sangue dos mártires derramados, é bonito o simbolismo. Quem aqui já foi na Basílica de São Pedro? Levanta a mão. A Basílica de São Pedro. Basílica de São Pedro. Basílica de São Pedro. Quem prestou atenção no piso da Basílica de São Pedro? Quem prestou atenção, levanta a mão. Não prestou, né? Pois um dia que for, quando você chegar lá, quando você olhar para o chão, você se lembre. Este chão aqui, esse piso, esse mármore aqui, era o palácio, era o mármore que decorou o palácio do imperador. E o Papa, o Vaticano, não levou para lá, não era porque não tinha dinheiro para comprar mármore e botar lá, por causa do simbolismo. Por causa do simbolismo. O poder que tentou nos destruir, hoje nós calcamos com os nossos pés. Olha o simbolismo. Os mártires aqui no Apocalipse dizem, até quando não vingarás o nosso sangue derramado? E aí Deus diz, haverá um tempo, mas logo em seguida, aí depois começa o destronamento dos poderes, das potências, em reação exatamente da tentativa, digamos assim, das potências de fazerem sucumbir a fé cristã. A Igreja Católica, ela passou por vários momentos de crise. São 2000 anos de história. Eu gosto muito de história. Sou louco por história. Se eu não fosse padre, eu era professor de história. Porque eu sou louco por história. Essa semana eu comprei 3 livros, não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. História renascentista, final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Eu leio como passatempo. Para mim, ali eu perco a hora ali. Eu sou louco por história. Mas quando a gente olha para a história da igreja, os vários grandes momentos cruciais em que a igreja praticamente foi decretada que ela desapareceria, que ela iria desaparecer, e no entanto ela renasce, inexplicavelmente, ela renasce. Hoje nós estamos assistindo, quem diria que depois da Revolução Francesa, a Igreja Católica iria renascer na França? Agora, uma onda de ressurgimento, depois do ateísmo da Revolução Iluminista, depois do ateísmo dos filósofos iluministas franceses, depois de tudo que aconteceu do século XVII para cá, quem imaginaria que a França começaria a surgir sinais de que a igreja que estava quase liquidada, quase sucumbida, agora começaria a ter uma reação no meio da juventude, o que é interessante. Uma reação juvenil que começa agora a olhar para uma igreja que foi praticamente decretada o seu banimento total na França. Quem imaginaria isso? Na Europa, de um modo geral, quantas vezes nós tivemos papas
para nossa tristeza, alguns, sobretudo os 5 do século XVI, 5 papas do século XVI, como eu gostaria que a gente pudesse apagar com a borracha aquele período. Terrível, terrível. Homens que não eram religiosos, mas que eram nobres, que dando-se conta do poder temporal que a igreja tinha, ocupou o lugar que deveria ser dos religiosos, mas que não tinha compromisso nenhum. Alexandre VI, o Papa Borgia, que era espanhol, que foi obrigado por um tio para ser padre, ele não queria ser padre, porque era raparigueiro. Imagine, esse camarada se tornou papa, porque o tio dele, com dinheiro, conseguiu comprar os votos, exatamente, os Borgias, né? A família Borgia. Mas, enfim, esse não é o foco nosso momento. Mas para dizer que a Igreja Católica, a nossa fé, veio a Reforma Luterana. A Reforma Luterana vinha com uma força para dizer assim, vamos acabar com a igreja profana, a igreja satânica, digamos assim. Eu fui na Alemanha, passei uma Semana Santa lá ajudando numa paróquia de língua portuguesa. Todos eram portugueses, só tinha uma brasileira lá. Então, o padre lá era brasileiro, mas era o capelão dessa paróquia de língua portuguesa. Então, ele foi me mostrar a cidade, era a cidade de Dortmund, no norte da Alemanha. Nós entramos em algumas igrejas medievais, que são igrejas luteranas. Ele disse, padre, olha, aqui na Alemanha está tendo uma reviravolta, porque os luteranos estão começando a devolver as igrejas que eles ocuparam na época da Reforma. Ou seja, quando Martim Lutero fez a Reforma, bispos e dioceses inteiras, com todo o patrimônio que tinham, ou seja, igrejas, seminários, mosteiros, conventos, tudo passou a ser luterano. Então, tinha igrejas do século XI nas mãos dos luteranos. Só que os luteranos estão começando a devolver as igrejas porque o luteranismo na Alemanha praticamente desapareceu. E eles não têm mais dinheiro para poder manter funcionando as igrejas. E a Alemanha tem leis sérias para a questão de manutenção de espaço público, né? Sobretudo quando é um espaço muito histórico. E aí, por causa disso, eles estão começando a devolver para a Igreja Católica, para que a igreja, depois de 400, 500 anos, nas mãos deles, devolvendo, porque eles não têm mais fiéis também. Ou seja, o centro da reforma protestante luterana foi a Alemanha, e que hoje o luteranismo passa por situações bastante dramáticas. Mais ou menos, deu para entender? E aí, para concluir, a explicação da semana passada, vem essas pragas. A quinta trombeta, vem o soar das 7 trombetas, só para adiantar. Aí vem, depois, e o quinto anjo tocou, no capítulo 9 já. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço e do abismo. Que estrela é essa? Que estrela é essa? Que estrela é essa, minha gente? Lúcifer. Foi dada a chave do abismo, que é o quê? Da morte, do inferno, né? No caso. Ele abriu o poço do abismo, que é uma palavra diferente para dizer região dos mortos, ou inferno. E dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça. Versículo 5. Foi-lhes dada a permissão não de matá-los. Olha, foi dada a eles. Lembra que eu falei que era um poder restrito? Foi-lhe dado um poder não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses. Números em Apocalipse não são literais. 5 meses é uma referência a um número que significa brevidade de tempo. Brevidade de tempo, um tempo breve, restrito. Por que é uma brevidade de tempo? Porque significa dizer que mesmo que a história da humanidade se estenda, mas a história da humanidade não é nada em relação à vida, à eternidade divina.
a humanidade, a história contada até o presente, remonta a mais ou menos 13 mil anos. Atenção, o que eu disse foi o seguinte: nós temos registros de atividade humana sobre a Terra de 13 mil anos para cá. Então, significa dizer que de 13 mil anos para trás não tinha gente? Não sabemos. Como é que nós sabemos de 13 mil anos? Porque foi a partir do momento que o ser humano deixou evidências em algum objeto, em alguma coisa. Inscrições, alguma confecção, quando vai datar um carbono 14. Aí, até então, os arqueólogos encontraram indícios de existência humana de até 13 mil anos para cá. Volto a insistir. Isso não significa dizer que o ser humano começou a partir dali, estou dizendo isso. Mas vamos a partir da história, enquanto a história passou a ser registrada pelo ser humano. O que são 13 mil anos? Perdão, minha gente. 13 mil anos, exato. O que são 13 mil anos em relação à eternidade? Nada. Então, por isso que o poder que foi dado a essa estrela que caiu de 5 meses. Porque 5 meses, comparando com a história, não significa nada. Deu para entender? Deu para entender agora? Números em Apocalipse não devem ser interpretados no sentido matemático, mas mais adjetival, né? Como uma qualidade, ela atribui qualidade, não quantidade. Então, o fato de ter dado um poder a essa estrela que caiu, e ele tem um poder restrito de 5 meses. Alguém pode dizer, mas já passou 5 meses, desde a hora que o homem caiu. Sim, comparando com a eternidade, o tempo que ele tem é brevíssimo. Nós somos históricos, nós sabemos que nossa vida dura no máximo 300 anos, né? 100 anos no máximo, por aí, vamos lá, né? 100 anos. Então, para nós, 5 meses mas a gente tem que olhar que o texto está falando a partir da perspectiva divina, da eternidade, que o tempo dele é limitado. Começou e vai terminar. Cabe a nós saber quando? Não saberemos. Quando haverá o golpe fatal em que será definitivamente encarcerado e isso será mantido, digamos, penalizado diante de toda a catástrofe que foi feita a toda a humanidade, entende? Então, o poder que foi dado a essa estrela, que eu expliquei para vocês, uma estrela que brilha, portanto, é uma forma indireta de mencionar Lúcifer, que era um astro luminoso, que brilhava. E aqui fala de uma grande, significa dizer que este astro era grandioso dentro dos seus cerco mais próximo de anjos, né? Foi-lhe dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los. Você quer tormento maior do que o que é produzido por causa do pecado das nossas infidelidades? Não tem coisa mais triste do que todas as consequências que nós permitimos que essa estrela maldita produza na nossa vida. Não nos mata, não pode chegar aqui e botar uma faca. Ele não pode chegar aqui e botar uma faca, mas ele pode me levar à minha própria ruína, se eu permitir. Se eu disser sim, a cada vez que ele me sugerir uma aventura, me sugerir tal situação, e aí eu vou devagarzinho, e aí ele vai, mas me teleguiando. Jamais me atacando diretamente, porque Apocalipse diz que ele não tem esse poder contra mim. Por isso que nós, isso vale para mim também, não devemos ter medo dessa criatura que não pode nada contra nós. Nós não podemos ter medo dessa criatura que não pode nada contra nós. Tudo que ele pode fazer, nós é quem damos a ele a faculdade deles fazerem nós na nossa vida. Exato. Entende? E aí, quando eu cheguei em casa, quarta-feira, que eu comecei, meu Deus, eu não expliquei direito o negócio, ficou um negócio muito, muito confuso semana passada.
Naqueles dias, aí depois vem assim, foi-lhes dada a permissão não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com tormento semelhante ao do escorpião, quando fere um homem. Ou seja, o tormento, aqui mais uma vez a metáfora, não está dizendo que são escorpiões e nem sequer se falam de coisas físicas, mas de o tormento provocado pelo veneno, e aqui o veneno é metafórico, assim como a serpente lá do Gênesis. Por que foi escolhida uma serpente para representar a sedução do mal? Porque a serpente é venenosa. Interessante que o efeito da ação da serpente é após a mordida, que é quando o veneno se espalha. Interessante que o efeito drástico e dramático do pecado é após a tentação. É de fato após a tentação, quando nós concordamos, e aí vem as consequências da minha rebelião, e aí por isso que a serpente é usada lá como uma... Uma vez alguém perguntou, padre, por que antigamente a serpente falava e agora não fala? Ele nunca falou. Nunca falou. Nunca falou. Claro, ali nós temos que entender, eu expliquei no curso de introdução, naquele primeiro, que os que fizeram o primeiro curso, que eu dei uma introdução geral às Sagradas Escrituras, que eu expliquei que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, trata-se de um gênero literário poético, por causa da presença de alegorias, como tem no Apocalipse, mas não é o mesmo exato igual ao do Apocalipse, mas prosopopeia, como é aquele recurso que é quando os seres falam, os seres, por exemplo, a pedra fala, é prosopopeia mesmo? Onomatopeia. A onomatopeia é um indício de linguagem poética que dá a liberdade ao poeta, ao escritor, de imaginar coisas assim, e de comunicar ideias por meio da poesia. Um poeta, quando ele diz que numa noite de luar a lua falou com ele, ninguém vai julgar um poeta dizer que ele é maluco. Ninguém vai dizer que ele é maluco porque ele disse que a lua falou com ele. Mas se uma pessoa que não é poeta dizer, eu fui para a praia e a lua me disse não sei o que, você está doido a fazer algum... Por quê? Porque a gente consegue identificar o gênero que caracteriza a linguagem poética da linguagem objetiva. Então, lá no Gênesis, o tentador inoculou, de maneira simbólica ali, que o dano maior, na verdade, não é o veneno mortífero da serpente física, biológica, mas é todo o veneno que se alastra até hoje, da maldade que foi implantada agora, inoculado no coração humano, e que vai passando de pai para filho, por meio de um pecado que nós chamamos original, pecado das origens, de maneira que esse veneno, uma única investida, agora o veneno se alastrou sobre todo o organismo humano, toda a vida humana. Agora, aqui, se Gênesis falava de serpente, Apocalipse fala de escorpião. Os animais são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, veneno. Qual é a defesa do escorpião? Qual é a arma do escorpião? Veneno. Então ele diz, ela tem o poder de atormentar os homens como o escorpião. A tristeza, no caso, tudo isso que a gente vê na vida humana, na nossa realidade, no dia a dia, os tormentos, as aflições, a amargura, a dificuldade da nossa conversão, nós não conseguimos nos converter, choramos quando somos infiéis, depois nos comprometemos, depois caímos, depois choramos amargurados, sei o quê, e tudo mais. Por quê? Porque nós estamos sendo atormentados por um veneno que continua nos causando danos, e aí a gente não consegue, ao mesmo tempo, corresponder definitivamente à vontade de Deus. Mesmo a gente continua pecando, mesmo sabendo que o pecado nos causa danos.
Mesmo sabendo que o pecado vai nos ferir, vai nos atormentar, vai nos machucar. E aí a gente vai fazer besteira. Faz lá a besteira. Por quê? Porque é um dano que é dado constantemente. Ele vai lá com o ferrão, várias vezes, jogando veneno, toxina em cima de toxina na vida da gente. Na vida prática, não é, da vida de fiéis, da vida de fé de vocês. Não é assim não que acontece? Todo o drama da nossa vida, depressão, todas as situações que sobrevêm sobre o ser humano, são situações em que nós recebemos como consequência de um mal que perpassa por toda a humanidade. Então, mais uma vez eu volto a insistir, não vamos ler o Apocalipse no sentido literal, porque aqui uma qualidade da literatura apocalíptica é a linguagem simbólica e figurativa. Ele vai usar imagens para falar daquilo que não é imagem. Se nós não vemos o maligno, o Apocalipse representa o maligno numa estrela, num escorpião, Gênesis numa serpente, para que pelo menos, sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, o que é que eu desenho? Compreender o que é que eu desenho. O Apocalipse está fazendo isso aqui. Já que vocês não entendem se falar do jeito que é, então eu vou pelo menos alegorizar, vou pelo menos ilustrar, para que pelo menos por ilustração vocês consigam compreender aquilo que nós não vemos. São Paulo diz, não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Por isso que é difícil combater. Por isso que é difícil identificar a hora de dar um soco na cara. Porque a gente não vê o infeliz. E o pior é se passar por nosso amigo, de estar preocupado conosco, de estar querendo o nosso bem, de nos apresentar a verdadeira alegria, de nos apresentar a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Apresentar, não. Aí o Apocalipse diz, não, eu vou, para vocês, já que nós não temos a faculdade de ver essa batalha com os nossos olhos, porque não é visível, eu vou pelo menos desenhar para vocês compreenderem. Aí aparecem essas imagens do Apocalipse, para que nós compreendamos o que nós lidamos todos os dias. O que é que nós temos que negociar, com quem nós temos que negociar todos os dias. Eu vou até mudar essa palavra, porque acho que ele não merece nem negociação. Esse nosso inimigo não merece nem abrir para negociação. Porque pela lábia nós perdemos. Na lábia nós perdemos. Porque o bicho é bom negociador. Sabe vender uma fruta podre como uma fruta saudável. E nós normalmente caímos. É bom nem negociar. Percebeu? Corte logo. Não. Não. Ele pode sugerir, e aí o pensamento, ele só se torna pecado a partir do momento que você consentir. Mas ele não, primeiro, ele não tem acesso ao nosso pensamento, ele pode sugerir pensamentos, mas ele não sabe se a gente aceitou ou não. Ele só vai saber se eu aceitei ou não se eu fizer. Deu para entender? Porque se ele souber o meu pensamento, ele é onisciente. E ele não é onisciente. Ele pode sugerir o pensamento. Agora, ele joga no desconhecido. Ele pode jogar no desconhecido. Agora, só Deus é onisciente. Os pensamentos, o pecado por pensamento, ele pode até ter um saldo posterior. Às vezes ele pode, por exemplo, semeia para tentar ver se lá na frente ele colhe alguma coisa. Ele poderá saber, ele poderá ter uma colheita nesse sentido, se de repente uma coisa que foi em pensamento e eu não refutei, e depois eu fizer aquilo que antes eu pensei. Aí ele funciona. Semeia agora para colher depois. Porque só Deus é onisciente. Só Ele nos perscruta por dentro. Como diz lá no Salmo, antes que a palavra venha aos meus lábios, tu já conheces meu pensamento. Isso já começa a oferecer um determinado.
Não tem aquele Jeep antigo, não tem? Sem, de capota. Uma vez eu brincando, eu disse, rapaz, eu encontrasse alguém que vendesse aquele Jeep antigo, eu ia comprar, só para poder ir customizando. Eu disse de brincadeira. Aí me disse que a gente tem, nas configurações de celular, nós temos que desligar lá, não sei como é, negócio de microfone. É o microfone, né? Por isso que eu não tenho mais nem Instagram, não tem mais nada, acabei com tudo. Quero que agora descobrir da minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu fui celebrar uma missa no sítio. Quando eu cheguei em casa, fui pegar o celular, menina, era tanta propaganda de Jeep. Em tudo quanto era canto do Brasil, em Salvador. Eu disse, valeu, eu me benzi, vai que retro, Satanás. Porque, como é que esse infeliz, aí foi que vieram me dizer que tem as configurações do celular, que a gente tem que ir lá mexer lá, a questão de desligar o microfone. Desligar o microfone interno dele. Que a gente, eu tô aqui falando, e aqui a nossa conversa, alguém está escutando em algum canto. Ou pelo menos a inteligência artificial está tendo noção do que nós estamos conversando aqui. Minha gente, eu estou preocupado com a hora por causa da aula que era de hoje. Né? Olhe, sexta trombeta, sexta trombeta. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos quatro chifres. Ah, isso aqui já é aula de hoje. Pode dar, pronto, já é aula de hoje. É. Olhe, vem uma tentação. Eu aprendi na minha vida que existe mais ou menos um esquema dele que ele vai repetindo. Todo pecado, ele tem a sua fase embrionária, que é essa hora quando ele vai lá. Não necessariamente você vai cometer aquele pecado. Ele vai lá e ele começa. E aí eu percebi ao longo da minha existência de pecador, que vocês sabem que sou, e um grande pecador, talvez a única coisa grande que seja em mim seja isso. Eu aprendi nas minhas muitas batalhas que se eu deixar para dizer não lá na frente, quando o feto virar um menino, é difícil. Então, o que é que eu tenho feito? E tem funcionado. Não na hora da inoculação da sugestão. Deu para entender a metáfora? O maior defeito nosso é dialogar com esse infeliz. Dialogar no sentido, não é que a gente vai ficar, não, é deixar que ele venha e fique na nossa cabeça e não sei o que, não sei o que. Você não, ele vai dizer, não, ele não cai de primeira não, pela fé que ele tem, pela oração, pela vida de fé que tem. Não, mas a gente vai devagarzinho, vai ali devagarzinho, puxando, devagar. De vez em quando você dá laço, rapaz, não sei o que, não sei o que. Mas Jesus é o maior mestre de como vencer ele, porque Jesus era na hora. Não, não, absolutamente. Não deixava a coisa ganhar corpo. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão? Não. E pronto. Mas se de repente, suponhamos, ordena que essas pedras se transformem em pão. Rapaz, eu estou com fome. Esse já é, digamos assim, o veneno está começando a... Rapaz, será que Deus vai ficar com raiva de mim? Eu nessa situação que eu estou... Não, aí vai devagar. Isso aqui é onde é perigoso. Quando nós estamos, de certa maneira, hábil, começamos a adquirir uma certa habilidade em reconhecer a aproximação no sentido de que algo se torna atraente, de repente, algo que de repente você não era nem seu hábito, não era nem a sua índole aquilo ali, mas de repente começa a surgir aquilo ali. Aí você, mas rapaz, interessante. Ele não viu seu pensamento, mas viu sua resposta. Entende a diferença? O maligno não vê meu pensamento, mas ele vê minha reação. E ele sabe onde deve reforçar o ataque, continuar atacando, ou se ele deve desistir por perceber uma indiferença. Se somos indiferentes,
certamente ele vai saber. E a indiferença, isso naturalmente vai funcionar como um não. Não é que eu vou dizer todo dia, eu vou dizer não, não. Não é verbalizado, é pela postura. Não, pronto, acabou. Sim, pela reação nossa. Agora, se eu disser que o maligno, o tentador, ao nos inspirar um pensamento, ele soube que nós que nós pecamos, nós teríamos que admitir que no mínimo ele é onisciente também. Ele conhece nosso íntimo. E ele não tem como conhecer nosso íntimo. Porque isso não é uma prerrogativa dele. Ele não tem acesso a essa informação. Ele até pode querer. Ele pode até cobiçar isso aqui. Porque ele sempre quis ser Deus. Mas nós estamos tratando de uma criatura extremamente, extremamente inteligente. Eles não são pessoas, não são seres irracionais. São muito racionais. A ponto de que eles conseguem usar até mesmo a razão do homem, a inteligência do homem, para difundir suas próprias ideias. Através de ideologias, de correntes ideológicas muito bem construídas, que a princípio fazem muita razão. Quem diria que no século XVIII o comunismo não faria muito sentido? Total sentido. Depois veio toda a destruição que aconteceu em vários países, sofrimento, tudo mais, tudo o que aconteceu. Muito bem construído o raciocínio. A ideologia da morte que tá hoje entrando, de maneira que cristãos estão começando também sim, também, teologia da libertação, né? A ideologia de morte, da cultura da morte que nós estamos vivendo, de normalizar, é cenário normal para nós. Tem um acidente. A primeira coisa, antes de sentir compaixão do acidentado, você vai se preocupar em filmar. Você não, eu sei que muita gente não faz isso, graças a Deus. Mas tem muita gente que faz isso. Uma banalização do padecimento humano. É uma cultura de morte. Outro exemplo de cultura de morte. Esses programas, esses jornais de início de noite. Eu tento entender como é que uma pessoa que passou um dia no escritório, quebrando a cabeça para resolver moído da empresa, chega em casa, vai para o sofá, e ao invés de. O passatempo dele é ver aquelas matérias sanguinolentas que tem. Minha gente, não pode ser um passatempo aquilo. A dor humana não pode chegar a esse ponto de ser uma distração de um dia de desgaste. Não faz sentido. Essa cultura de morte, que tudo está sendo banalizado, tudo está sendo normalizado. Eu chego em casa cansado, eu vou assistir o Cidade Alerta para me distrair, para me desestressar. Gente, isso não faz sentido. Não faz. Mas por que faz sentido? Por que devagarzinho começa a fazer sentido? Porque tem uma coisa que ele sabe ser que nós não somos, é paciente. Nós não somos pacientes. Mas ele é paciente. Ele sabe que o resultado nem sempre é para hoje. Basta ir devagarzinho, atacando alguns princípios, atacando algumas situações, invertendo alguns conceitos. Uhum. Dá para ouvir? Acho que lá atrás não. Dá. Coloque mais de frente assim. Isso. Sim.
Sim, exato, exato. Uhum, uhum, exato. Aham. Olhe, um pecado, quando alguém não é familiarizado com determinado pecado, por exemplo, uma traição, uma pessoa abomina a traição, foi um homem que traiu a sua esposa, no princípio ele nem, assim, sofreu muito, aquela coisa toda no início, ficou ali com vergonha de olhar para a esposa, e não sei o quê. Só que aí depois, com o passar do tempo, esse sentimento vai diminuindo. Esse sentimento de dor na consciência vai diminuindo, diminuindo. De repente, aí ele se torna inerente a ele, ao marido. Passa a ser inerente aos valores dele. Antes era inaceitável, mas depois torna-se valor. Entrou na vida. E o pecado, por isso que o pecado ele tem um poder de escravidão. Porque é uma maneira de você manter a clientela. Então você sabe do dano nefasto que causa, trouxe sofrimento à família toda, mas a pessoa não consegue mais sair daquilo ali. Não está feliz. Aí é estressado, dá esmurra, chama palavrão, não sei o que, está estressado. Mas era para ser a pessoa, às vezes, talvez a pessoa mais feliz da face da terra, porque estava fazendo tudo que ele queria, que ele quis. Curtindo a vida, mas pode prestar atenção que essas pessoas não são felizes. Mas diga, saia, eu tento, mas não consigo. Vamos para a igreja, não consegue. Por quê? Porque aquilo causa uma subserviência, uma dependência. E é por isso que eu disse para vocês, não dialogar, não queira conversa. Não ataque, ataque o negócio na fase embrionária. Você pode na fase embrionária. Nessa está ao seu alcance. Nessa fase inicial, é a hora de você dizer não, pronto, porque está ao seu alcance. Depois que você deixa a coisa criar dentro de você, aí depois vai chegar esse momento, você diz assim, mas eu não consigo me controlar. Eu faço um compromisso, vou me confessar, me comprometo. Depois, eu não consigo ser fiel. Não consigo manter meu propósito, meus princípios. E a pessoa, eu digo isso porque eu atendo em confissão, pessoas sofridas. Eu tenho hora que eu tenho compaixão. Pessoas sob uma tortura, uma tirania interior. Porque são pessoas boas. São pessoas que estão aqui, olha, querendo se salvar. Mas existe uma. Aí eu sempre aconselho a pessoa o seguinte: vai passando uma recaída a outra, vai aumentando. Da mesma forma que você entrou, vá tentando sair devagarzinho. Se você trai a esposa com muito, vai esticando as suas quedas, depois vai até você ir ganhando o fortificante interior para que você depois chegue, pronto, não quero mais, pronto, acabou. Pois é. Então, mas aí o vício tem essa forma de você sair dele. Olha, cautela, Santo Agostinho, hoje na missa eu falei sobre isso. Santo Agostinho, depois de sua conversão. Santo Agostinho teve uma vida desregrada, ou seja, ele foi escravo do pecado. Eu até disse na homilia hoje, quando eu leio alguns santos, como Santo Agostinho, São Francisco, aí eu começo a ter um pouco de esperança sobre mim. Porque quando eu olho para Santa Teresinha, que sempre foi santa, a bichinha, sempre foi quietinha. Eu gosto dela por causa da infância espiritual. Mas quando eu olho o amor de Teresinha, eu me sinto a pior pessoa da face da terra. Porque é outro nível. É outro nível. Mas quando eu olho Santo Agostinho, eu fiz, agora aqui é da gente. Foi uma pessoa, assim, no livro Confissões, se vocês têm vergonha de confessar os pecados para mim, um livro,
Se você tem vergonha, aqui estão os pecados de Santo Agostinho. Ele escreveu Confissões. Confissões de Santo Agostinho. Confissões, literalmente, são as confissões dele. Santo Agostinho, logo após, no início de sua conversão, ele evitava passar pelas ruas dos cabarés, de se expor, de passar pelas ruas das tabernas que ele frequentava antes do seu batismo. Porque ele dizia, eu temo porque ainda sinto o cheiro fétido do que eu deixei. Mas eu temo. Passar lá um amigo, vem cá, rapaz, vamos tomar um copo de vinho, não faz mal a ninguém. Você parece que é crente agora. Tomar não faz mal a ninguém. Um pouquinho de um caba senta, aí pronto, deu 7 horas da noite, não chegado para tomar. Aí o caba caiu de novo. O que era que Santo Agostinho fazia? Não passava nem perto. Não passava nem perto para não se expor, porque ele sabia, foram anos, 20 anos, uma vida desenfreada. 20 anos. Não é assim que ele vai conseguir. Fez uma experiência bonita, que de fato a dele foi uma experiência espetacular. Mas olha como ele era cauteloso. Cauteloso, não se expor. Então, eu padre, eu não posso me expor. Eu não posso me expor. Eu vivo celibato. A minha vigilância é muito difícil. Eu tenho que fazer um esforço mais medonho do que vocês, homens que são aqui casados, que estão aqui. Para mim, eu tenho que ser muito mais criterioso. Muito mais. É uma luta muito mais dramática. E existem muitas possibilidades de ataque do maligno. A solidão, o estresse, o próprio aspecto humano mesmo, fisiológico, a hipófise que produz o hormônio, né, da atração, todas essas coisas o padre tem. Sim. Uma vez, quando eu estava para entrar no seminário, uma vizinha lá, eu fui visitar a pessoa lá na minha cidade natal, faz muito tempo que eu saí de lá, né, São Bento, no sertão. A mulher perguntou, já tomou a vacina? Eu fiz a vacina que os padres tomam. Eu falei, que vacina é essa? Para não querer gostar de mulher. Eu fiz, vala-me Deus do céu. Eu não conheço essa vacina, nunca ia falar dessa vacina, não. Porque na cabeça dela é impossível. De fato, eu não vou romantizar, não. Não é simples, não. Eu sou muito sincero, eu sou muito franco. E eu acho que é um erro que nós padres cometemos. É a gente ter vergonha de falar sobre isso. Nós somos homens. Nós somos homens. Quando nós respondemos sim a Deus, Deus não fez uma operação no nosso cérebro para tirar aquele estímulo. Se fosse. Mas não é. É luta corpo a corpo, olha, todo dia, corpo a corpo, cara a cara, não. Como é que a gente consegue não esperar o feto crescer dentro da barriga? Não dialogar. Isso é uma prática minha, não dialogar. Veio o estímulo, corta. Corta, pronto. E assim vai. Você higieniza o seu pensamento. Você higieniza seu pensamento no olhar no meio da rua, no celular, por mais que você não acesse sites proibidos, mas olhe, cuidado, que também aqui é um embrião, pode estar um embrião, um fetozinho, que aí eu começo a me deleitar. Aí depois, mas eu vou olhar depois um negócio lá mais agitado, será que vai ser tão assim? Não, eu vou olhar uma vez, depois... E a pessoa vai depois, aí começa a querer praticar. Então, é combater na hora que o escorpião faz isso, olha. Aí com a mão tira. Não. Não dialogar, não ter conversa. Com esse tipo de adversário, não tem acordo. Nós não vamos convencer ele a ser como nós. Ele jamais vai querer ser um de nós.
vai querer que nós sejamos um deles, mas ele já... Então não tem diálogo. Não tem conversão. Então vamos lá. Aí muita gente se assusta. Ouvi uma voz que provinha dos 4 chifres do altar, porque a gente associa chifre a coisa ruim, né? Eu já expliquei para vocês, não sei se foi no outro curso, no primeiro, o que é que significa chifre na Bíblia? Hã? Poder, muito bem, poder. Chifre na Bíblia é poder. O cordeiro tinha 7 chifres, 7, plenitude. Então, se ele tinha chifre, que é poder, então ele tinha a plenitude do poder onipotente. 4 chifres. 4 chifres. O que são esses 4 chifres? Está lá no Antigo Testamento. Os 4 chifres foram colocados no altar de ouro. Aqui está o sacerdote judaico. Esse aqui é o sacerdote do templo de Salomão. Naturalmente aqui é uma figura, né? Não é uma fotografia. E aqui, olha, o sacerdote no templo de Jerusalém tinha um altar nesse formato. A descrição disso aqui está no livro do Levíticos. O altar de ouro. Que aqui era colocado o incenso. Está vendo aqui o turíbulo? Estão vendo? O turíbulo, o incenso, era a maneira de adorar a Deus. De adorar a Deus. Que o sacerdote Zacarias, lembram de Zacarias? O pai de João Batista? Lembra que ele foi colocar incenso no santuário? Que aí apareceu Gabriel. Lembra aquela história? Gabriel diz, olha, tua oração foi atendida por Deus. Zacarias estava fazendo exatamente isso aqui que essa figura está mostrando. Nesse altar. Esse altar era de ouro. E Zacarias estava alimentando as brasas do incenso e colocando incenso. Na fumaça, Gabriel aparece. Aí, Apocalipse recupera essa imagem. O leitor moderno, contemporâneo, fica confuso com essa imagem. Por quê? Porque quando João escreveu, muita gente sabia que existia esse altar com os 7 chifres, aliás, com os 4 chifres, que ali seria, veja que a fumaça está saindo. O sacerdote está até com as mãos assim, erguidas ao céu. No templo de Jerusalém, havia uma adoração perpétua. Eu achei isso muito interessante quando eu descobri isso. Tem um livro chamado Antiguidades Judaicas, de um judeu chamado Flávio Josefo, que foi da época de Jesus. E eu tenho esse livro. Então eu comecei a ler isso, eu achei fascinante. Ele começa a descrever, ele era sacerdote também, ele era fariseu. Ele começava a dizer como era a liturgia no templo. Aí ele diz que havia uma alternância, durante 24 horas, os sacerdotes ficavam se alternando, igual dos mosteiros nossos, das monjas, que tem adoração perpétua, que eu não sabia que no judaísmo tinha isso há 2000 anos atrás. Então, os sacerdotes faziam isso, eles se alternavam para que, durante 24 horas, todos os dias do ano, tivesse alguém adorando a Deus dentro do santuário, ali, olha. Do jeito que aquele sacerdote está, adorando a Deus. Quando Zacarias entra para poder prestar esse culto, era a vez dele de estar lá, na escala dele, aí aparece Gabriel. E aqui diz o seguinte, e o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Referência, alusão ao altar de ouro do templo de Jerusalém. Colocado diante de Deus, ou seja, porque se acreditava que Deus estava no templo de Jerusalém. Era o lugar físico na terra onde Deus habitava. Deus tinha 2 lugares para morar, no céu e na terra era em Jerusalém. Se alguém quisesse se encontrar com Deus, tinha que todo ano ir a Jerusalém, para o judeu comum não entrava aqui. Deixa eu explicar para vocês. No templo havia uma cortina como isso aqui, ó. O sacrário não está ali do outro lado? No templo havia uma divisória também. A diferença é que aqui qualquer uma pessoa pode entrar. O acesso é dado a toda pessoa que queira falar com Jesus.
Mas aqui, nessa época, quando alguém queria que uma oração fosse apresentada a Deus, era por meio do sacerdote. A pessoa fazia um sacrifício no altar lá fora, o sacerdote levava um pouco do sangue do holocausto e colocava diante de uma bandeja chamada propiciatório. Não está aqui nessa foto, não está nessa figura. É uma bandeja de bronze, chamada também de mar de bronze. Colocava-se um pouquinho do sangue ali naquela bandeja, e aí o próprio sacerdote fazia, como que trazendo a causa daquela pessoa aqui lá fora, mas o judeu comum não entrava aqui, era apenas o sacerdote, os sacerdotes que tinham acesso a essa parte mais interior do templo, né? Mais sagrada do templo. Então, o altar colocado diante de Deus, e dizia o sexto anjo. Veja que é muito parecido com o que aconteceu com Zacarias, porque lá Zacarias também apareceu aí. Aliás, perdão, Zacarias, o Gabriel apareceu nesse momento. Aí aqui o sexto anjo, são 7, os 7 arcanjos. Curiosamente, Gabriel também, que era arcanjo, apareceu a Zacarias nesse espaço do templo. Quem estava com a trombeta e quem estava... repetir, não é que estava com a trombeta, pode passar. Aí depois dizia, né? Será que dá tempo? Libertai os 4 anjos que estão presos sobre o grande tigre Eufrates, que era o rio o Eufrates, juntamente com o Tigre, os 2 rios que faziam uma espécie de uma ilha na Mesopotâmia, que no passado era a Babilônia. Ou seja, faziam uma alusão à escravidão. A deportação na Babilônia. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano, foram então libertos para matar a terça parte dos homens. É bom escutar uma hora dessa, não é isso? Mas, mais uma vez, eu volto a reforçar aquilo que eu dizia anteriormente. No Apocalipse, toda essa linguagem é metafórica. Na verdade, eu percebi que em todas as épocas tiveram quem aplicasse todo o Apocalipse na época que eles viveram. Na idade do início do Renascimento, teve um monge meio que apocalíptico chamado Savonarola. Já ouviu falar? O senhor já ouviu falar? Savonarola, né? Famoso monge dominicano. Ele disse que o fim do mundo ia ser exatamente 1500. E ele interpretou, e coube certinho da maneira como ele interpretava. Ele chegou, inclusive, a fazer uma grande fogueira, até mesmo o príncipe de Florença, o rei de Florença, jogou obras de arte caríssimas, que ele mandou queimar tudo que fosse profano. Porque ele começou a fazer umas profecias, e as profecias eram cabulosas, viu? Eram umas profecias assim. E eu percebi que sempre, em todas as épocas, tiveram anunciadores apocalípticos que identificaram a sua época como sendo a época. E o erro maior dessas pessoas é esquecerem que o livro do Apocalipse, ele retrata toda a história, desde o princípio até o final dos tempos, até a vinda de Cristo. De maneira que a maioria desses sinais já se cumpriram ao longo da história da humanidade. Ao longo do desenrolar histórico. Então, não é que a gente lê o Apocalipse aqui, são 22 capítulos, e a gente começa a procurar ao nosso redor tudo que remete a ele. E aí o cara pira. Por isso que a maioria das pessoas começam a fazer interpretações absurdas. Eu me lembro, quando estourou a pandemia, a primeira noite que eu dormi ao saber do primeiro caso de Covid no Brasil. Vou descrever para vocês a cena. No Facebook. Que eu acho que se o Facebook não tivesse existido naquela época, eu acho que muita gente... o sofrimento teria sido menor. Mas veja só, primeira notícia de Covid no Brasil. Menino, eu nunca vi o povo da minha paróquia fervoroso na fé.
Nunca vi tanto amor à Eucaristia. Nunca vi tanto fervor ao Senhor. Porque começou a aparecer no meu feed de notícias pessoas fazendo de fato o Apocalipse, aquele cavalo que traz a praga, a doença, né? E começou, e as pessoas começaram a entrar numa neurose. E aí eu fui dormir. Acordei de madrugada para beber água. Aí eu fui cair na besteira de olhar o Facebook. Minha Nossa Senhora. Era tanta gente fazendo live. Era tanta gente fazendo. Aí alguém escutou umas trombetas, não sei mais o que. Qualquer barulho que tinha que soava estranho, as pessoas associavam. Eu vi a hora, o povo enlouquecer naquela primeira noite aqui no Brasil. Porque aí depois passou a pandemia. Tá aí, ninguém nem se lembra do Apocalipse. Aquelas pessoas não se lembram. Mas o Apocalipse vai acontecer. Por quê? Porque passou aquele negócio. Então, o que eu posso dizer para vocês? A partir das investigações, a partir de pessoas que se debruçam sobre a literatura, porque é uma obra literária, então nós temos que ter cuidado na interpretação e na abordagem que nós fazemos a ele. Entender que o livro do Apocalipse é um livro que tem um olhar histórico? Tem. Mas um olhar... Veja que aqui já falou de coisas antes da nossa existência. Significa dizer que esses 22 capítulos, o que é falado aqui é uma história muito maior do que o que é relatado na própria Bíblia. Porque em Gênesis não fala da queda de Lúcifer, mas aqui, Apocalipse, vai anterior a Gênesis. Num período que não sabemos nem quando foi que esse anjo caiu, que esse anjo se rebelou contra Deus. Então, aqui está o problema, o perigo e a dificuldade que as pessoas têm, porque aí, no caso, vi 4 cavalos, sei o quê, e os cavalos, sei o quê. Aí o cabo olha para uma foto daquela, né? Como é o nome dela que eu esqueci? A ministra aqui. França, né? França ficou assustada na semana passada, não vem mais nem hoje. Eu ainda tentei convencer ela. Não, venha, eu vou explicar melhor hoje, porque realmente não ficou muito bem explicada. Mas, não quis conversa não. Está assustado, que teve pesadelo, inclusive. Então a gente tem que olhar o aspecto, né, figurado, metafórico da coisa. Então, os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano foram então libertos para matar a terça parte dos homens. O número de cavalaria era de 200 milhões. Aí aparece o número de novo. Vamos agora. Aí, esse aqui eu tive dificuldade, nunca tinha escutado, nunca tinha visto a explicação. Esqueci até de trazer o livro para mostrar a vocês. Aí eu tenho um livro que eu comprei na Itália, que ele tem o texto em grego de um lado, tem a tradução para o italiano do outro, do mesmo texto, então ele é bilíngue. E embaixo ele vem com a análise exegética de cada um desses. Aí eu fui procurar, disse, rapaz, esses 200, né, 200 mil, qual é o nome aqui? 200 milhões. Eu fiz esse número, nunca tinha visto na Bíblia. Eu já tinha lido o Apocalipse, mas não tinha lembrado de ter prestado atenção nesse número. Para como eu explicar, agora eu tenho que saber, né? Aí ele explica o seguinte. Sinto falta da lousa aqui agora. Não, mas é daqui que chega, já está para terminar. 200 milhões é o resultado da multiplicação de 20 mil, me parece. 20 mil vezes... Não, 20 milhões vezes 1 milhão, parece uma coisa assim. Vai. 20 mil é. Não, acho que não vou saber fazer essa multiplicação, não. Era para ter trazido, era para ter colocado aqui. Então, ele, no final das contas, deu um número imperfeito. Se fosse, acho que é 100 mil vezes 200 mil, acho uma coisa assim. Porque se fosse 100 mil vezes 100 mil vezes 100 mil, era perfeito. Era um número perfeito. Porém, o Apocalipse, ele apresenta 200 mil vezes 100 mil. Aí dá exatamente 2 milhões. Que aí ele explica, o autor explica o seguinte, é uma cifra enorme, porém imperfeita. Volta àquela ideia de que é um poder que tem poder até certo limite.
Deu para entender isso aqui ou não? É uma força, é um exército potente. Na época do Apocalipse, juntando a população da Terra inteira, não tinha 200 milhões de pessoas. Então, João quis brincar, assim, ele quis fazer um trocadilho com a cifra exagerada, para explicar que é um poder muito grande, mas apesar de ser grande, imperfeito. Ou seja, que a nós, aos eleitos, aos seguidores do Cordeiro, não tem poder sobre nós. Certo? Deu para entender? Ou mais ou menos? Deu para entender? Então a gente olha assim, é uma cavalaria de 200 milhões, é gigantesca. Prometo a vocês, peço perdão que eu pensava que eu ia conseguir dizer assim, espontaneamente, livremente. Mas na próxima semana eu trago direitinho esse cálculo que é feito. Mas o significado é um poder grande, porém um poder limitado e indefeso em relação aos seguidores, aos adeptos do Cordeiro. Seria esse o significado. Ouvi bem o número. Vestiam couraças de fogo, de jacinto, enxofre. A terça parte dos homens foi morta por causa destes 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Naturalmente, mais uma vez, metafórico, ninguém nunca viu um cavalo respirar e sair, esse tipo de coisa, né? Volta a insistir naquilo que eu dizia. O Apocalipse, aquilo que nós não vemos, o Apocalipse, a batalha que é invisível, o Apocalipse torna visível aos nossos olhos. Naquele negócio que eu disse, quer que eu desenhe? Então o Apocalipse desenhou para a gente saber de fato o que acontece. Essa batalha, isso aqui, acontece todos os dias, hoje em dia. Quantas pessoas foram derrotadas? Derrotadas de que modo? Pela fraqueza, pela miséria. Quer uma derrota maior do que o risco de perder a sua salvação eterna? A sua vida eterna? Aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz. Essa batalha aqui, essa cavalaria, não vai sair aqui no busto de Tamandaré, descendo aqui as pessoas, não. A gente não vai haver isso, nem vai vir no céu, ficar tentando adivinhar. Isso é coisa de criança, ficar vendo cara de elefante nas nuvens, ficar vendo, fotografando formato de nuvem, tentando ver cavalo branco, cavalo não sei o quê, nas nuvens. Minha gente, é básico da leitura do Apocalipse. E aqui está se referindo a uma batalha que ela está mais dentro de nós e que o Apocalipse está externando, está colocando visível para que eu saiba que eu tenho que lutar contra essas forças, contra essa hoste, que é meu inimigo, é nosso inimigo, sim. Eu não vou subestimar, não vou dizer que ele não tem força, tem. Se não tivesse força, a gente não era escravo dele. A gente não estava submisso a ele. Tem. Agora o poder dele é um poder concedido apenas por mim. O problema é que ele sabe nos oferecer as coisas que a gente passa a querer o que ele tem. E aí é onde a gente acaba caindo nessa batalha. Vamos continuar na próxima semana, ser fiel ao horário, para a gente não sei que é complicado. E aí, como eu perdi muito tempo, assim, por causa das circunstâncias que eu estava semana passada, da minha enxaqueca e a minha dificuldade de raciocínio, de elaborar, era impossível eu dizer isso que eu disse hoje nas condições que eu estava semana passada. Impossível, né? Mas aí na próxima semana, o capítulo 10º é bem pequenininho. Aí a gente consegue compensar isso aqui, tá certo? Alguma dúvida? Vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam objetivamente, assim ou assim. Ficou mais ou menos claro, sim ou não? Certo? Vão ficar com medo de chegar em casa? Não. Por quê? Porque isso aqui a gente tá dentro de nós. Está dentro de nós. Não é que está dentro de nós, está ao nosso redor. Tudo está ao nosso... Esse escorpião, na verdade, ele vem nos sugestões aqui na nossa mente. Faça isso. Aí vem lá para poder nos sugerir, inocular o veneno da sedução, da tentação, da fraqueza e da revolta. Porque ele não quer que a gente chegue na salvação.